Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Leve. Eu sou Letícia, sou enfermeira auditora e nós estamos aqui com Juliana, a nossa médica, e também com o Dr. Pedro, o advogado, para a gente conversar sobre o direito da pessoa idosa. Atualmente, milhões de pessoas idosas sofrem com a violação do seu direito, exclusão social, violência. Existem inúmeros direitos que estão sendo violados. Dr. Pedro, você poderia conversar com a gente sobre quais são os principais direitos da pessoa idosa? Sou advogado, bom, trabalho já há mais de 8 anos, né, com isso, sócio da Volpe Advogados, e a gente está aqui hoje um pouquinho para conversar um pouco sobre esse tema tão comum aqui na sociedade. Muito se fala hoje em dia, né, do direito e do dever da pessoa idosa, mas é importante a gente colocar de uma maneira prática quem de fato é responsável por essa proteção, de quem é o dever de fazer a proteção da pessoa idosa. Então, isso levando assim em sociedade não tem exceção, tá? Todos têm esse dever de proteger a pessoa idosa. Então hoje não existe assim uma diferença entre pai e filho para que cuide da pessoa idosa. Claro, por conta da situação familiar existe essa proximidade, mas em regra não tem exceção. Então todos sim devem observar isso e proteger a pessoa idosa. Como é que se faz isso, né? Primeiro a gente tem que entender quem é a pessoa idosa, né? A lei ela traz que a pessoa idosa ela é aquela caracterizada então com 60 anos ou mais, ela é caracterizada uma pessoa idosa. E a partir disso, depois de estar habilitada, né, a pessoa idosa, sim, todos devem observar a sua condição em relação ao que a legislação traz. E quanto à responsabilidade legal na família, existe alguém que deve ser responsável quando o idoso não consegue mais responder por si? Sim, aí é o nível de tutor em relação àquela pessoa idosa, né? Claro, tudo deve se observar em relação ao estado atual da pessoa idosa, né? Uma coisa é um idoso com 65 anos, por exemplo, mas estar lúcido, conseguindo fazer todas as suas atividades, e outra é um idoso de 62 que já não tem, né? Já tem uma vulnerabilidade em relação ao seu estado psíquico. Então, a partir disso, né? Depois, em consequência de um determinado processo judicial, questão de curatela, né? Do tutor em relação a essa pessoa idosa, ela sim é responsável. Mas como eu falei, hoje essa proximidade familiar, então imagina que você tem ali o seu avô, por exemplo, de 70 anos, a pessoa mais próxima, seja o filho próximo e tal, ela é responsável diretamente em relação a essa pessoa idosa, mesmo que não foi oficializada essa questão. Mas, como eu falei, isso tudo vai depender de situação para situação. E falando sobre saúde, né? A pessoa idosa tem algum direito na saúde pública? Sim, tá? Existe uma política nacional em relação ao direito do idoso voltado exclusivamente para a área da saúde, né? Hoje ela tem atenção integral em relação ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. E dentro desse Sistema Único de Saúde, claro, como eu comentei anteriormente, você tem que estar habilitado, então você tem que estar cadastrado como pessoa idosa dentro da base de dados do SUS, e a partir disso vai se desenvolver outros direitos, né? A exemplo de fornecer, né, o poder público a gratuidade em relação aos medicamentos, próteses. Então tem uma série de requisitos ali, determinados direitos que o idoso ele pode buscar em relação àquela determinada demanda que ele está incumbido, tá? Inclusive prioridade de atendimento. E quando se fala em prioridade, tem uma coisa interessante também, é que hoje a gente fala pessoa idosa a partir dos 60 anos, né? Mas dentro dessa faixa de 60 anos ou mais, quem tiver 80 anos iguais ou mais também tem prioridade em relação aos outros idosos. Tá? Isso é interessante. Então, a pessoa que tem 80 anos ou mais, ela também tem prioridade em relação a outro idoso de, por exemplo, 65 anos. Então, isso serve para tudo, não só dentro da área da saúde pública, mas no Poder Judiciário, numa tramitação de um processo, nos atos e diligências judiciais e extrajudiciais. Numa fila, qualquer que seja. Então, se chegar, por exemplo, numa fila, seja no SUS, seja no Poder Judiciário, seja num banco, né? Um idoso de 80 anos, ele vai ter prioridade, a gente vai ter que atendê-lo primeiro, antes de um idoso de 60. Sim, esse é o que prevê a legislação. O Estatuto da Pessoa Idosa diz exatamente isso. 80 anos ou mais tem prioridade em relação aos outros idosos. Uma coisa que eu acho interessante falar, Lili, em relação ao que você estava dizendo de fornecimento de material, de medicamento, fralda. O idoso, ele tem o direito
a esse fornecimento gratuito das fraldas geriátricas, por exemplo, que é uma coisa que é muito custosa, né, que muitas famílias eles têm essa dificuldade de dar esse suporte, e através do SUS, como o Dr. Pedro falou, a gente ter todo esse recurso, ter o cadastro, tudo direitinho, você pode conseguir sim fraldas gratuitas geriátricas pelo SUS. Isso é uma informação que as famílias não costumam ter e que é de fundamental importância. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, curta, e a gente vai continuar falando cada vez mais sobre os temas pertinentes à pessoa idosa.